Eu gostaria de ler as Escrituras em João 3. Em João 3. Para falar de amor, falar de comunhão, falar de corpo, falar de amizade, falar de perdão, falar de amor, falar daquilo que nós temos vivido aqui no Senhor. Em João 3, vocês podem acompanhar, diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus irmãos podem continuar a leitura silenciosa nisso aqui. O Senhor Jesus, há uma coisa que o Marcos falou: olha, por favor, podem me interromper a qualquer momento, tá? Não é que eu saiba todas as respostas, não. Mas pode me perguntar sobre qualquer assunto, até que pareça que não está no assunto. Porque eu estou tentando falar de comunhão, amor, corpo, e às vezes vem uma pergunta sobre um outro assunto, mas foi provocado exatamente por esse assunto. Ok? Então, não me aborreço, nem fico zangado quando me interrompe. Por favor, eu até gosto. Porque às vezes a gente vai numa direção, né? E o irmão às vezes até se perdeu, já não acompanha mais. Aí faz uma pergunta, ai meu Deus, não é por cá, aí já melhora, certo? Vai melhorar para nós. Como começar a tratar desse assunto tão grande, que se torna rocha, se torna alvenaria, se torna pedra de esquina, se torna fundamento em Cristo, que é a comunhão uns com os outros. Como é que se trata disso? Como é que se começa a tratar desse assunto? O Senhor Jesus, falando em parábolas, como sempre, ele disse: o reino dos céus, imagine, né? O tamanho, né? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor da semente, e quando se coloca na terra, se torna a maior das hortaliças, e vem as aves do campo e se alojam, né? Se abrigam nela. Então a gente não necessita de uma linguagem complexa, né, carregada de ortodoxia,
para falar desse assunto. O Senhor Jesus, com toda a simplicidade, falou disso. Esses são outros exemplos simples também. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e será feito. Você imagina, se fosse assim, algo que procedesse de você, se você tivesse poder para dizer, né? Ergue-te, né? Você confere poder ao monte para erguer a si mesmo e se lançar no mar, com a fé do tamanho de um grão. Então, para a gente falar de comunhão, que é o que mais nos interessa, falei, vou falar mais vezes, que eu não vi nada melhor no Evangelho até hoje do que comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros. Nada é mais gratificante, é mais alegre, é mais confortador, é mais curador. É de a gente dar um abraço e procurar onde é que está, onde é que estiver doendo. Sentar junto do outro. Dizer, está tudo bem aqui. Essa noite eu senti uma tristeza, alguma coisa com você está bem. Aí só isso aí já ajuda muito. Dentro da gente, quando está nessa época, né, de comunhão, vou falar daquilo que vivi, de olhar para o relógio assim, Deus, um susto. Quem foi? Quem foi, Senhor? Aí começa a orar, né? Abençoa aqui, abençoa o outro. Quando chega na pessoa do susto, você sente aquela presença de Deus. Pode perguntar, vem cá, 10 e 15 você tomou um susto aonde? Tomou um susto aonde? Vivemos isso. Né? Uma pessoa, eu vou viajar, você ora pela minha viagem? Eu oro, sim. Aí, acompanhar a pessoa na viagem. A pessoa tem um momento alegre, você tem também. A pessoa tem um momento, você toma um susto, você toma um susto também. E pode anotar e perguntar no outro dia, mas é preciso que esteja em unidade de espírito. Já é legal para a gente quando a gente percebe que eles estão todos cheios da presença de Deus, né? Que estão todos alegres no Senhor, né? Maravilha, mesmo espírito, maravilha. Mas a Escritura nos chama para unidade de espírito. É como se todos juntos tivessem um só um mesmo espírito. Aí quando isso acontece, você não precisa nem dizer para o irmão a sua necessidade, porque aqui religiosamente está assim, comunicar com os santos nas suas necessidades. A gente transfere isso para a filantropia, isso dá satisfeito por ser filantropo naquele assunto. Mas é um que de sentir no espírito. É um que de sentir no espírito. É aquela saudade do irmão que bate na gente, a gente fica. Aí quando pensa que não, passa do outro lado da rua. Mas eu louvo a Deus pela vida, porque eu tenho a liberdade de gritar de um lado da rua para o outro. Né, minha filha grande, maior? Ei! E sentindo um semblante que a pessoa se alegrou porque você é o mesmo irmão. É o mesmo de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. É o mesmo abraço, é o mesmo receber, é o mesmo sorrir. Unidade de espírito. Mas como é que se trata disso? Como um grão. Se o trigo não morrer, é outra semente, né? Se o trigo não morrer, fica ele só. A
Agora, se morrer, dá muito fruto. Meu Pai do céu, ele estava falando só de sementeira? Estava falando só de plantar trigo? Será que era só isso que estava se referindo? Ou não era para que a gente pegasse essa figura, essa metáfora, esse tipo, né, e passasse para as nossas vidas, para a gente ver que grande maravilha não foi essa que ele falou. Se o trigo não morresse, cai de sol. Não está escrito assim, preciosa é, não é isso? Aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. A gente pensa logo em cemitério. Não é. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Agora, se morrer, ele dá muito fruto. Mas o que ele quer dizer com isso? Olha, lá no reino, né? No reino dos céus, né? Vou descer para um grande mostrada já, mas por enquanto, lá no grande reino dos céus, né? Maravilhoso reino dos céus que a gente quer ir para lá, iremos para lá, sim, né? Porque já fazemos parte dele, alguns mais conscientes do que outros, mas já fazemos parte. Estamos já sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é o que está escrito, e é verdade que é. Mas estamos aguardando a redenção do nosso corpo, e com outro corpo dá para a gente sair do reino daqui e para o reino de lá, que é o mesmo. Lá, diz assim, olha, se amar de vós que eu vos amo, fica lá de uma vez. Não, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Vai começar. Né? Eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Né? Porque aqui só tem hipócrita, aqui só tem mentiroso, aqui só tem falso, aqui a pessoa está sujeita à queda. Tem gente fraca, tem gente que não é a vida, aí começa, eu quero ir para o céu, que é para viver isso aqui, porque lá é tudo amor, lá todo mundo ama, lá todo mundo abraça, lá todo mundo ama. Maravilha. É? Mas ele perguntou, se amardes aos que vos amam, que galardão haveria? E se você saúda unicamente aquele que lhe saúda, o que você fez demais? O que você fez demais? Aí tem que fazer o quê? Morre, grão de trigo. Morre, grão de trigo. Aí, resultado, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e fazei bem aos que vos maltratam e vos perseguem, para quê? Sejais filhos do vosso Pai que está no céu, para que você seja um cidadão de lá de cima. Lá é realmente amor e muito amor e mais amor que o meu amor por meu amor. Mas não completou, ficou faltando você. É muito amor, mas é mais amor do que o seu amor, pelo que você entende por amor. É sim, é muito amor. Lá é o reino do Filho do amor de Deus. É sim, é muito amor. Mas não ficou completo. Olha, morre grão de mostarda. Assim que ele fez o homem, não é isso? E Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, parecido com Deus, ou bem parecido com Deus, ou o mais parecido com Deus possível. É de um jeito que alguém queria ser semelhante a Deus e caiu. Tá? Imagem e semelhança de Deus. Não há título maior do que esse. Não há posto maior do que esse. Não há lugar mais digno do que esse. Ser imagem e semelhança de Deus. Quando ele terminou de fazer, quando concluiu a feitura de Adão no Éden, ele disse, não é bom que o homem seja só. Agora, repara bem, e criou o céu, viu Deus que era bom.
criou e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Aí depois, e viu Deus que era muito bom. Maravilha, está muito bom. Aí ele volta e diz, não é bom que o homem seja só. Dá para ver o tamanho da vaga que abriu? E era bom, né? Pode conferir em Gênesis 1, né? E era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Né? E depois viu Deus que era muito bom. Nossa, estava muito bom. Mas se amar aos que amamos, não fica muito bom? Fica ou não fica? Se abraçar quem te abraça, não fica muito bom? Fica sim, maravilha, fica muito bom sim. E viu Deus que era muito bom. Aí depois, não é bom que o homem esteja só. Por que isso? Morre grande mostarda. Por que isso? Antes de criar qualquer coisa que você imaginar nessa vida, no céu e na terra, antes de criar seja o que for, é Deus, ou era Deus, só para não dizer é, ok? Então, antes de criar todas as coisas, Deus é o que é. O Deus foi o que foi, seria o que seria, será o que será, é o que é. Então Deus é. Foi Ele que não quis ficar sozinho. Foi Ele que não quis ficar sozinho. Poderia estar só e sozinho até hoje, até agora, até aqui. Estava muito bem. Tá? Ele era o louvor de si mesmo, a adoração de si mesmo, conversava de si para consigo, né? Todo regozijo, todo louvor, toda honra, toda glória era dele, por ele, para ele, dele, por ele e para ele. Antes de criar, seja o que for, tudo era ele, dele, por ele, para ele, por causa dele. E dentro dele, envolvido por ele, visto por ele, ou só visto por ele, amado por ele. Não quis ficar só. Aí disse, haja luz. É o que está mais perto da gente aqui por causa da escritura, né? Por que haja luz? Porque só ele lia, só ele via, só ele ouvia, só ele conhecia. Seja hoje ou amanhã, ou ontem ou ano que vem, daqui a 1000 séculos, está escrito no Salmo 139, que todas estas coisas foram sendo desenroladas dia a dia, quando nenhuma delas havia. Salmo 139. Quem achar primeiro pode ler sobre esse versículo. Todas estas coisas foram escritas quando nenhuma delas havia. 139. Tá, eu vou ler. Eu vou pedir aos irmãos que ainda tiverem uma Bíblia velha em casa, né, para trazer, para facilitar mais o entendimento, tá? De preferência uma versão, uma revista corrigida. Vamos lá, então eu vou ler aqui. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cerca-me o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me conheces, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Pergunta, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.
Se disser desperto que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz em roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma sabe muito bem. Os meus ossos, vou ler mais devagar aqui, tá? Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tá? Então, entretecido no ventre da mãe como se na profundeza da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Só mais um só. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grande é a soma deles. Eu li um pouco a mais, porque eu vou repetir algumas vezes que eu estiver por aqui. Quando te chama de confusão chegar na sua porta, te der um versículo para você ler, você lê um antes o versículo que ele te deu e outro depois. Porque qualquer coisa que ele estiver me ensinando errado, o próprio versículo vai mostrar que ele está errado. Por isso eu vou ler mais um aqui. Aproveitar para falar. Eu ainda vou repetir isso algumas vezes. Tá? Então vamos aqui. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, anda sem forma. Ele viu sem forma. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Vamos traduzindo para a era digital, trazendo para a era digital para facilitar o entendimento. Esse filme aqui, Deus já assistiu. Todinho. Esse filme aqui, ele já assistiu. Novidades? É só o prazer de ver de novo. Vale a pena ver de novo. Deus teve uma eternidade para pensar em você. Quem quer que seja, desculpe. Deus teve uma eternidade completa. Tá? Eternidade completa, eternidade toda. A gente fica sem termos, né? Sem palavras falar dessas coisas. Deus teve uma eternidade para te conhecer. Para saber o que é que você é, como é que você é, o que é que você fez, o que é que você quer, o que é que você gosta, o que é que você não gosta. Tá? Conhece o seu hoje, conhece o seu amanhã, sabe o que vai fazer depois da manhã. Tá? Isso ele viu antes, esse momento aqui, ele viu antes. É só o prazer, né? De agora, em verdade, não sei o que vou falar daqui a um minuto, maravilha. Antes, quando nenhuma dessas coisas havia, estava escrita no livro dele. Lembra que Jesus de vez em quando dizia, está escrito? Está escrito. A gente vai Apocalipse, né? Que lá no Novo Vizinho, está escrito. Teve um momento que ele chegou para João, né? Deu uma revelação daquela enorme, e disse para ele, escreve, porque essas palavras são verdadeiras aqui. Maravilha. Agora eu vou botar vocês para falar. Vocês não querem falar, não querem perguntar. Tá? Olha, ele chegou para João e disse, escreve. Vamos achar sons e sinônimos para essa palavra. O reino do céu não é assim, né? Não é como um grão. Ele disse, escreve. Eu vou acrescentar só uma para dar oportunidade a vocês. Teste. Escreve. Teste. Quem me dá outra?
Tem gente que quando começar ele vai disparar. E da outra, escreve, ou seja, teste. Mas não nesse, tá? Então, comprove. Tá, não caminho, tem mais. Bote no fogo. Cante. Melhorou? Cante. Me dá. Clame. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Me dá. Clame. Confirme. É uma palavra mais comum? Aposte. Outra, me dá outra. Invista. Deposite. Confie. Acredite. Escreve. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Sabe por quê? Porque todas essas coisas foram desenroladas diante de Deus antes de qualquer